Queridos irmãos, a graça e a paz é motivo de alegria estar mais uma vez compartilhando a palavra do Senhor nesta madrugada de domingo. E quero também avisar vocês, não deixem de se inscrever no YouTube, ali marcando o sininho ali, você tocando, se inscrevendo, para que possamos levar mais essa palavra para mais pessoas que possam estar compartilhando a palavra do Senhor. Já no WhatsApp temos mais de 700 pessoas e vamos ver se conseguimos levar para o YouTube, para que possamos ter mais assim um acesso, para que possamos levar esta palavra do Senhor. Sabendo-se que não é para aparecer, toda a glória, toda a honra é somente do Senhor, e que possamos hoje estar compartilhando a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 9. Vamos estar lendo do versículo 8 em diante, alguns versículos, para que possamos entender um pouco, que diz aqui o pacto que Deus fez com Noé. E uma das coisas é que precisamos estar falando a respeito desta palavra, para que possamos entender tantos absurdos que ouvimos por esses acontecimentos, essa situação ali no Rio Grande do Sul, que só a misericórdia de Deus que pode estar com aquele povo. Então, queridos irmãos, vamos ver o que diz aqui em Gênesis capítulo 9, que tem como título o pacto que Deus fez com Noé. Então, queridos, vamos ler a partir do versículo 8, que diz o seguinte: E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: E eu eis que estabeleço o meu concerto convosco e com a vossa semente depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves e reses, e de todo animal da terra convosco, desde todo que saíram da arca até todo animal da terra. E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruído toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre todas as almas viventes que está convosco, por geração externa, por gerações eternas, o meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei do meu concerto que está entre mim e vós, e ainda toda a alma vivente de toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. Estará o arco nas nuvens, e eu verei para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. Então, queridos irmãos, nós podemos ver aqui, é um pacto que Deus faz com Noé, ele avisando. Então, às vezes, entendemos de maneira diferente os acontecimentos que vêm, como escutamos muito aí, que é castigo de Deus, porque muitas cidades ali não tem igrejas evangélicas. Falta-se falar, o evangélico é um estado que tem muito lado de Umbanda, e, queridos irmãos, devemos respeitar cada religião de cada um, e devemos estar conscientes daquilo que o Senhor nos ensina. Esse papel que está se fazendo de ajudar o próximo, como estamos fazendo aí uma boa parte deste país, Brasil, que tem ajudado essas pessoas lá no Rio Grande do Sul. E a gente podemos ver aqui que, quando ele diz assim, falou Deus a Noé e seus filhos com ele, dizendo,
Então ele passa a dizer: E eu eis que estabeleço o meu concerto convosco e com a vossa semente depois de vós. Então veja o seguinte: concerto quer dizer aqui acerto, quer dizer aqui o que ele acertou, o que ele falou naquele momento. E diz: E com toda a alma vivente que convosco está de aves e reses e do animal da terra convosco, desde todos saíram da arca até todo animal da terra. Então veja o seguinte: ali Deus faz esse concerto, esse acordo ali com Noé e avisando, prometendo que jamais a terra seria destruída por água. E ainda diz o versículo 11, e eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Então, queridos, a gente tem que entender os acontecimentos, a situação da natureza, e para que não estejamos assim, muitos botando a culpa em Deus, falando que é pecado, às vezes não tem nem conhecimento. Eu acho que o pecado está nesse, quando fala a respeito que Deus está castigando. Você quer ser o juiz, o intermediário. E esse cuidado que devemos ter com esses acontecimentos que a natureza tem nos proporcionado. E ainda diz o texto: E disse Deus: Este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e em toda a alma vivente, que está convosco por geração eterna. O meu arco tenho posto na nuvem, este será por sinal do concerto entre mim e a terra. Então, Deus mostra ali, quando se forma a nuvem, que tem aquele arco-íris, então aquilo é uma prova, é o conserto, é o acerto, é o que Deus prometeu que não vai destruir mais a terra com água. E podemos ver ainda o versículo em diante que diz: E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens, aquilo que eu já falei. Então me lembrarei do meu concerto, que está entre mim e vós, e ainda toda a alma vivente, de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. Então, toda vez que o Senhor vê o arco-íris, ele lembra do concerto, do acerto, o que ele fez com Noé ali a respeito da terra, que não faria mais outro dilúvio. Então, esse entendimento precisamos cada um de nós ter. E ainda o versículo diz aqui: que estará o arco nas nuvens, e eu verei, para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda a alma vivente, e toda a carne que está sobre a terra. Então veja o seguinte: ele está dizendo aqui que lembrará o concerto eterno entre Deus. Então veja o seguinte: eterno é para sempre. Então não vai mais haver isso. Então precisamos, como cristão, ter esse cuidado. Precisamos, como cristão, essas acusações, principalmente aquelas pessoas ainda que não têm o compromisso com Deus e falam algumas coisas. É esse que precisamos evangelizar, mostrar. Eu não sou advogado de Deus, nem Deus precisa, ele já me deu o Filho dele, Jesus Cristo, como meu e o de todos vocês ouvintes como advogado. Então não precisamos advogar para Deus, precisamos entender o que está acontecendo com a natureza. Ela está sendo agredida, ela está sendo com situações de queimada, com situações de acabar com as matas, devastar tudo isso. Então, tudo isso ocorre esse desastre que está em ocorrido, esse choque da natureza. Então, são essas coisas que vêm acontecendo. Porque, queridos irmãos,
podemos ver até a situação geográfica do estado do Rio Grande do Sul. Os rios praticamente iguais com a cidade. Qualquer cheiazinha invade. Pessoas morando em beira de rios. Pessoas morando em morro de situação. Quando não é com a água, é o desabamento. É o desabamento dos morros, morrendo pessoas. Então precisamos pedir aí a Deus a misericórdia dele. Porque, queridos irmãos, o que é que podemos dizer? Por que acusação às vezes com Deus? Porque às vezes algumas pessoas botam Deus como carrasco. Ele é justiça, mas ele é justo. Então, queridos, a gente podendo até ver a situação que tivemos anterior de uma pandemia, quantas pessoas cristãs que seguiam ao Senhor, que perdeu a vida por situações dessa pandemia que tivemos com a Covid. E aí, castigo também? Será que é fácil? Tudo que ocorre é castigo? Então, precisamos entender. Já ouvi até falar que a gente aguardasse o inverno. Isso eu já ouvi, esses comentários, que aguardasse o inverno no Rio de Janeiro, porque Madonna fez aquele show e tudo. Então, queridos irmãos, vamos deixar de idolatria, vamos ter mais consciência na Bíblia, ver a situação geográfica também, dos lugares que estão acontecendo, vamos ver a situação, a agressão, está entendendo? A natureza, essas situações são resultado que o povo, e quem é culpado é Deus, culpado é o povo. Vocês vejam que Deus ele ama de uma maneira tal que antes o que é que aconteceu? Ele fez coisa que nenhum de nós fazemos, dar o nosso filho para morrer por alguém, e ele ali, ele deu culpa de quem? Do povo. Qual era o pecado que Jesus Cristo tinha? Nenhum. E ele para salvar. Então Deus cuida, Deus gosta do povo. Agora, queridos irmãos, vivemos muito em desobediência. Então são as consequências da desobediência. Poderia até dizer castigo de Deus, permissão de Deus, porque ele permite. Às vezes pedimos tantas coisas que Deus às vezes permite. Permite para que nós entendamos o que é bom para nós. Uma das coisas, eu não sei se vocês pensam também como eu estou pensando nesse momento, quantas pessoas procuram mais o Senhor na dor? Quantas pessoas têm procurado no prejuízo? Quantas pessoas têm procurado quando estão passando por dificuldade? Quando ocorre que Deus, ele presenteia, que Deus dá algo a cada um de nós, logo, logo esquecemos. Então, queridos irmãos, precisamos entender permissão de Deus, precisamos entender culpa do homem, é culpa do homem, não é culpa de Deus. Mais uma vez digo, não sou advogado que Deus não precisa, eu que preciso dele. Eu que preciso do advogado que ele já botou para mim, para você, que é Jesus Cristo. Esse é que é o nosso advogado. Mas precisamos entender, precisamos deixar de idolatria, precisamos deixar de estar falando essas coisas, estar pensando em situações que não tem nada a ver. Precisamos entender isso que uma boa parte está fazendo, ajudar o próximo e ali continuar ajudando. Se você não tem uma condição financeira, mas você tem uma condição de se ajoelhar, de orar ao Senhor, pedir por essas famílias, rogar pela misericórdia de Deus para que reverta esse quadro. É o único que pode reverter. Porque, queridos irmãos, não é mole para aquelas pessoas que às vezes, 2 ou 3 vezes que perdem tudo. Então, realmente, precisamos estar orando por ele. E precisamos entender que não vai acabar o mundo com água.
Esse é o pacto que Deus fez com Noé. Ele fez, como diz o texto, o concerto. Eis que estabeleço o meu concerto convosco e com a vossa semente depois de vós. Então, queridos irmãos, somos essa semente e precisamos entender. Precisamos viver em obediência e precisamos ler mais a Bíblia. Precisamos. Você quer falar com Deus? Você ora. Você quer ouvir Deus falar com você? Lê a Bíblia. Então, que Deus possa estar abençoando a cada ouvinte dessa palavra. Cada um que possa estar cada vez mais dedicado à obra do Senhor. Cada um que esteja mais em obediência. Porque, queridos irmãos, a volta está próxima. Você veja que todos esses acontecimentos, começa a ler a Bíblia, começa para tu começar a entender, começar a entender como vai acontecer se você não voltar para Jesus. Que Deus possa estar abençoando a cada um de nós. Eu vou estar orando neste momento por todos nós, ouvintes desta palavra. Nosso Deus e Pai, eu quero nesse momento te agradecer, Senhor, pelo milagre que tu fizeste em nossas vidas hoje, nos dando o direito de viver. Ó Pai, somos gratos pelo teu cuidado. Somos gratos, Pai, porque tu deste o teu Filho para morrer na cruz por cada um de nós, o nosso advogado, Jesus Cristo. Eu quero, Senhor, neste momento, entregar, Senhor, todo o estado do Rio Grande do Sul em tuas mãos. Tem misericórdia, Pai, daquele povo, Senhor, e que eles possam ter um recomeço, Senhor, com a tua ajuda, Pai. E que tu possa, Pai, estar cuidando, Senhor, daquelas famílias que perderam seus entes queridos, Pai. Muitas pessoas que faleceram nessa enchente, Pai, nessa situação, Pai. Cuida, Senhor, das famílias enlutadas e das famílias que perderam tudo, que vão recomeçar. Continua, Pai, abençoando esse país, Brasil, e que possamos ali estar ajudando a cada irmão nosso. Eu quero, Pai, também neste momento te pedir, Senhor, pela paz, por esses países que se encontram em guerra também, Pai, que não tem nada a ver, Pai. Cada pessoa ali que está morrendo, Senhor, cuida, Senhor, das famílias enlutadas. Cuida, Pai, desses países que estão mais antigos na guerra, que estão, Pai, há mais de anos já, completando já aí perto de 2 anos, Pai. A Ucrânia e a Rússia, Pai. Traz a paz, Senhor, daquele país. Ser também, Senhor, com Israel, Palestina, Senhor, para que possa também parar, Senhor, esta guerra. E às vezes é falado por algumas pessoas Terra Santa. Será antes, hoje não é. Uma terra que é santa não briga desta maneira, não se matam. Então, Senhor, traz a tua paz e abençoa, Pai, cada família enlutada. Eu quero, Senhor, neste momento, entregar em tuas mãos cada pastor, pastoras, presbíteros, diáconos, líder de igreja, pessoas que são membros de igreja, pessoas ainda, Pai, que não tiveram esse encontro contigo. Também vai, Pai, abençoando-se com aqueles amigos do Evangelho. Derrama paz sobre todos, Senhor. Ó Senhor, abençoa neste domingo, Pai. Todos aqueles, Pai, que estão procurando a te servir. Ó Senhor, se conosco ali na Igreja Batista Enseada dos Corais, com o nosso culto administrativo, Pai, e que possamos estar se organizando cada vez mais para te servir melhor. Abençoa, Senhor, também todos aqueles ali que estão presentes e que possamos estar fazendo cada um a sua parte. Tudo isso, Pai, nós te pedimos,
Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Agora, Senhor, eu entrego em tuas mãos o presidente da nossa nação Brasil. Ó Pai, abençoa seus familiares. Abençoa, Pai, aqueles que estão, Pai, assessorando, Senhor, para a administração do nosso país. Que tudo possa ser feito conforme a tua vontade. Eu quero também, Pai, entregar em tuas mãos a nossa governadora do nosso estado de Pernambuco. Ser com ela, com seus familiares, continua, Pai, derramando bênção, Senhor, também com aquelas pessoas que assessora, Pai, e que possa fazer uma administração conforme a tua vontade. Eu quero, Senhor, neste momento, entregar, Senhor, a cidade do Cabo de Santo Agostinho em tuas mãos, Pai. Ó Senhor, cuida, Senhor. Traz a paz nesta cidade, Pai. Que pare essas violências e que possam, Pai, ter um amor com mais de 60% de evangélico, Pai. E que possa ser transformado essa cidade. Eu quero também, neste momento, entregar, Pai, em tuas mãos, o prefeito da cidade, Pai, do Cabo de Santo Agostinho. Derrama a bênção, Senhor, sobre seus familiares. Ser também, Pai, com aqueles que lhe assessoram. Ó Pai, derrama bênção sobre cada um e que possam estar fazendo, Senhor, a tua vontade nesta administração. Eu quero, Senhor, neste momento, mais uma vez, te agradecer pelo milagre que tu fizeste em nossas vidas, nos dando o direito de viver. Tudo isso eu te peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Não esqueça de se inscrever no canal aí no YouTube, para que possamos ter mais pessoas compartilhando essa palavra. E aproveitando esta madrugada, já logo mais estaremos ali na igreja, e às 17h30, ali na Enseada dos Corais, com o nosso culto da família. E que possamos estar compartilhando. Se você morar em Enseada dos Corais, é um prazer para cada um de nós. Que Deus abençoe a todos.